Alô, comunidade do ICL, dia 23 de julho de 2026, ao vivo, começa mais uma edição do ICL Urgente. A gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo, ainda a grande crise na campanha de Flávio Bolsonaro. Hoje ele tentando recuperar pontos aí, mas está difícil para o lado dele e está difícil para o lado da família. Tem novidade relacionada também ao filme. Dark Horse vai ser investigado formalmente lá no Supremo Tribunal Federal. Já já a gente traz atualizações sobre isso tudo aqui ao vivo, cumprimentando também todas e todos que nos acompanham no programa gravado, muitas vezes à noite, no dia seguinte. A Laura está com a gente ao vivo. Laura, bem-vinda mais uma vez para atualizar as notícias. Tudo bom? Sim, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, pelas plataformas de áudio ou pelos nossos canais parceiros. Como sempre, eu quero convidar vocês para participarem da sala do ICL Urgente no Papo Legal. É só você acessar pela internet, o link está aí na tela. E a gente sempre coloca uma enquete lá na nossa sala com o tema do dia. E a enquete de hoje é a seguinte: Michele Bolsonaro vai aceitar as desculpas de Flávio? E as opções são: 1. Sim, acabou o conflito. 2. Não, o pedido de desculpas foi fraco. E 3. Só em público, nos bastidores, a briga continua. Além disso, como sempre, quero pedir também para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e comentar de onde você está assistindo o ICL Urgente, porque a gente sempre olha depois, né, Rodrigo? Exatamente. E você vai entender agora por que a Laura propõe aí essa enquete com o pedido de desculpas do Flávio Bolsonaro. Vamos começar por esse assunto. Vamos lá. Bandeira branca. Flávio Bolsonaro acabou de postar um vídeo nas redes sociais, foi agora, no meio da tarde, pedindo desculpas para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Levou quase um mês para pedir desculpas, certamente sob a orientação dos marqueteiros e com a leitura das pesquisas que mostram um estrago para a campanha. No vídeo, Flávio Bolsonaro pede união, fala sobre as conquistas da madrasta e diz que Michele tem que ser respeitada. Ué, antes não tinha? Depois ele fala o seguinte, abre aspas, eu não sou perfeito, mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Do que será que ele está falando? De ter ido para o Ceará e atropelado a madrasta e feito um acordo com Ciro Gomes? De alguma discussão em privado que a gente nem sabe? Alguma briga a mais? Bom, o Flávio complementa neste vídeo dizendo que nunca foi a intenção dele desrespeitar ninguém. Faltou a frase, quem me conhece sabe, eu até tenho algumas amigas mulheres. Na real, foi um pedido de perdão protocolar. Parecia até que ele estava lendo um texto feito pela pré-campanha. Parecia, né? Será que foi? Bom, Flávio também não admite explicitamente ter feito nada de errado. Ele só usa essa expressão, que eu vou repetir aqui. Momentos que causaram desconforto. Bom, momentos que causaram desconforto pode ser, você está andando, pisa no pé do seu amigo, da sua amiga e causa desconforto. Isso é outra coisa. Aqui foi algo um pouco mais sério, mas ele usou essa linguagem, certamente por indicação de alguém da campanha, e eu diria que do ponto de vista da política e da campanha dele está certo, não tem mais como fingir que isso não aconteceu. E o máximo que ele podia fazer era pedir desculpa. Não dá para fazer desaparecer esse tema. Mas pedindo desculpa, ele tenta praticar o que se chama de contenção de danos, Os danos já estão aí, mas você tenta diminuir os danos junto ao eleitorado feminino. Esse é um problema do Flávio e ele está admitindo que é um problema ao pedir desculpas. Mas tem mais. O cavalo caiu da sela, é isso mesmo, Você fala, pô, peraí, não é o cavaleiro que caiu da sela, mas nesse caso é o cavalo, o cavaleiro. Eles caíram todos. Estamos falando do filme Dark Horse. Olha essa manchete, gente. O ministro do Supremo, André Mendonça, finalmente autorizou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar o caso Dark Horse. Até agora não estava sob investigação oficial. O Dark Horse é o filme sobre a vida gloriosa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita nessa investigação tem a ver com um possível repasse de recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme. Esta relação, esse pedido para financiamento, contou com a participação direta de Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, que foi quem pediu dinheiro. A gente descobriu isso graças à reportagem do Intercept. Tem gravação, o Flávio negou,
depois admitiu, e a situação vai complicando para ele. Agora, com autorização para que a Polícia Federal realize o inquérito, a PF passa a conduzir uma investigação formal, com poderes para realizar diligências, requisitar documentos, ouvir testemunhas, aprofundar a análise sobre o fluxo financeiro, tudo isso relacionado ao filme Dark Horse. Está aí, o filme do cavalo. Quem é o cavalo? É o Jair. É da Go Up Entertainment. É o nome da produtora aí que fez o filme. E esse é o artista, que faz o papel do Jair, que é um sujeito lá ligado à extrema-direita nos Estados Unidos. Mas a Laura, o que interessa pra gente não é o filme, mas a investigação, né? Traz mais detalhes aí pra gente. Sim, Rodrigo, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, ele tinha pedido um parecer para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, depois de uma solicitação da Polícia Federal para investigar o caso Dark Horse. O Gonet afirmou que há sim elementos suficientes para pedir a abertura formal de um inquérito que apure aí os repasses de Daniel Vorcaro para o financiamento do filme especificamente. Mas afinal, Rodrigo, qual que é o grande problema nisso tudo? Bom, uma das desconfianças é de que os recursos do Master para o filme teriam, na verdade, bancado todas as despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que foi cassado no ano passado e agora vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. O dinheiro teria sido transferido pela Entre Investimentos e Participações, que é aquela empresa que tem ligações com o Vorcaro, e um fundo aí controlado por aliados de Eduardo e sediado no Texas, nos Estados Unidos, que é aquele fundo Heaven Gate, né, que tem o dono é o advogado do filho 03, o Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal também quer saber se o dinheiro foi usado para outras ações de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump. Rodrigo, agora só falta o Flávio cumprir a promessa dele de tornar pública toda a prestação de contas sobre o filme Dark Horse que ele tinha prometido, né? Pois é, vai ter que tirar o cavalinho, o Dark Horse da chuva, né, Laura? Ou vai ter que colocar na chuva para explicar. Gente, olha só, quando estourou o escândalo, primeiro o Flávio Bolsonaro disse para o repórter do Intercept: você está mentindo, você é um militante, não tem dinheiro do Vorcaro nesse filme, de onde você tirou isso? 2 horas depois, teve que soltar uma nota admitindo que tem dinheiro sim. A gravação com a voz do Flávio pedindo dinheiro para o Vorcaro rodou o Brasil inteiro. E ele prometeu, então, diante da impossibilidade de negar mais: não, eu vou explicar, eu vou mostrar inclusive o contrato, porque era um patrocínio oficial, né? Ele prometeu que ia fazer isso. Mas ele, até agora, não divulgou nem o contrato, nem o balanço com as contas do filme. Olha, ele tinha dado 30 dias para divulgar. Já passaram 30 dias e mais 35. Então já são 65 dias desde que o Flávio Bolsonaro fez a promessa de mostrar as contas, mostrar o contrato. A gente fica, inclusive, desconfiando que não tem contrato nenhum, que era um acerto informal, porque o grande argumento do Flávio é financiamento privado, não tem nenhum problema com dinheiro público. Mentira! O dinheiro do Master dependia de acordos públicos, inclusive de falcatruas, com o banco lá de Brasília, com o Fundo de Previdência do Rio de Janeiro. Tudo isso ajudava a ancorar, colocar dinheiro para dentro do Master, e o Master distribuía parte desse dinheiro para amigos. Por exemplo, a família Bolsonaro. E até agora, o Flávio não conseguiu encontrar na gaveta dele nem contrato, nem a planilha com as contas do filme. Se ele não está cumprindo promessa agora, imagina depois, se virasse presidente do Brasil, o que provavelmente não vai acontecer. Bom, o Flávio Bolsonaro tem feito tentativas sucessivas de se queimar, né? Ele é uma atrás da outra. E a campanha dele fica tentando apagar o fogo. Quase sempre, a desculpa dada pela campanha acaba não colando. Então você viu aí, uma desculpa em relação ao filme é de que não, é uma relação privada, que não é verdade. Não é verdade. E se prova que é verdade, tinha dinheiro. Em relação à madrasta, ele agora pediu desculpas. Então ele vai numa tentativa de contenção de danos, e é uma atrás da outra. Dessa vez o problema é com o coordenador da pré-campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho. Ele negou que tenha ocorrido mudanças no tom do pré-candidato depois de mais uma confusão, essa com as urnas eletrônicas. O que foi? O Flávio Bolsonaro fez numa reunião com embaixadores ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Essa semana, anteontem. Rogério Marinho, negou que Flávio esteja fazendo o que Flávio está fazendo, que é atacar as urnas. Em entrevista para a Globo News,
O Rogério Marinho, que é o coordenador político da campanha, disse que o 01 não está tentando imprimir esse estilo Jair, não. E nem está tirando a máscara de moderado. Não é isso que ele está fazendo. Vamos ver o que disse o Rogério Marinho, tentando justificar esse ataque às urnas? Abre aspas. Não houve mudança no tom. O que ocorre é uma indignação natural do que está sendo colocado. E também das notícias sobre ligações de Flávio e Vorcar. Estar indignado com a forma como as coisas estão sendo tratadas não é subir o tom. Mas o que tem a ver Vorcar pagar o filme com ele atacar as urnas? Claro, ele está percebendo que vai perder a eleição e está querendo levantar suspeitas sobre o sistema eleitoral. Aí vem o Rogério Marinho tentar justificar. A verdade é que a campanha pode falar o que quiser, mas está difícil de negar os fatos e negar, inclusive, as dificuldades para fechar palanques, fechar alianças. Não é, Laura? É uma dificuldade a mais agora explicitada aí, apesar da negativa do Rogério Marinho. Essa resposta do Rogério Marinho foi basicamente o Flávio estava estressado, dá um desconto para ele, vai, mas a verdade é que tudo isso pode estar associado a uma estratégia em torno de toda essa imagem do Flávio, porque de umas semanas para cá, o Flávio Bolsonaro ele tem perdido cada vez mais apoio do Centrão, ao mesmo tempo em que os escândalos envolvendo ele inundaram as redes sociais. É o caso de Dark Horse, que a gente acabou de comentar aqui no Estélio Urgente, das notas fiscais para as empresas do Daniel Vorcaro, ligadas ao Daniel Vorcaro, o caso do tarifaço 2.0, da briga com a Michelle Bolsonaro e de muitos outros problemas que estão destruindo a imagem que o Flávio tentou construir de Bolsonaro moderado, fora dos holofotes, que conversa com todo mundo, etc. Então, quando você vê o seu nome caindo nas pesquisas, a resposta imediata, claro, é ir no caminho contrário, se radicalizar, atacar o processo democrático, fazer tudo que o Jair Bolsonaro ensinou na esperança de que isso reacenda, talvez, o eleitorado bolsonarista. Só que o Flávio esqueceu de uma coisa, Rodrigo? Que a gente não está mais em 2018 e que o pai dele fez o que fez e terminou preso. Tem tudo isso que você falou, de fato, Laura, a máscara está caindo e o pai dele fez e se deu mal, mas tem um detalhe também para a gente prestar atenção. O Centrão, os partidos aí da direita tradicional, estão dando todos os sinais de que não vão apoiar o Flávio Bolsonaro formalmente e que querem bancar a candidatura do Ronaldo Caiado. O Flávio e o setor mais radical de extrema-direita, percebendo isso, tomou a seguinte decisão. Para que vestir a máscara de moderado se os votos moderados não virão? Se o apoio da direita, entre aspas, moderada, também não vai vir. Então, o Flávio está fazendo um discurso para manter com ele o bolsonarismo raiz, aquele que acredita que a urna é fraudada, que reza para pneu na porta de quartel, que não gosta de tomar a vacina. Ele fez um movimento esta semana nessa direção, na linha. Se eu não tenho apoio do Centrão, eu vou voltar a ser o bolsonarismo raiz, porque esse eu não posso perder. Eu tenho que levar comigo até a urna para garantir a liderança no bloco da extrema-direita. A maior prova de que está com dificuldades junto aos setores da direita menos radicalizada é o que nós vemos aqui na tela. Olha, a cúpula do Partido Republicano está falando em portas fechadas para a negociação com o Flávio depois de tantos desgastes. O presidente do Republicano, Marcos Pereira, Republicanos, que é o nome do partido, não confirmou a presença na convenção do PL que acontece este sábado, em São Paulo. Partido Republicanos ligado à Igreja Universal, a esse partido é filiado o Tarcísio, o presidente desse partido não deve ir à convenção do Flávio. O Ciro Nogueira e o Antônio Rueda, que são do partido PP e do União Brasil, também não devem comparecer. São os sinais de que o Flávio vai ficando isolado nesta candidatura. Repito, isolado, mas ele tem com ele 30% aí de eleitorado raiz que vai com o bolsonarismo até o fim, mesmo para perder. Quer um outro exemplo de que a situação está azedando para o lado do Flávio? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, maior expoente desse partido, Republicanos, que eu acabei de citar, conhecido pela submissão à família Bolsonaro, ele correu para se descolar das declarações absurdas de Flávio contra as urnas eletrônicas. O Tarcísio afirmou o seguinte, que confia nas urnas e sugeriu a Flávio abandonar essa discussão que, segundo o Tarcísio, abre aspas, não leva a lugar nenhum. Parece um pai falando com o filho. Meu filho, para de fazer essa bagunça, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Vai estudar um pouco para ser candidato. É quase isso que o Tarcísio está dizendo para o Flávio.
e pensar que a chamada direita moderada queria lançar o Tarcísio e a família Bolsonaro não deixou. Agora o Tarcísio está bem nas pesquisas para governador de São Paulo e está querendo dizer para o Flávio, eu vou com você, mas não, em todas as loucuras eu não vou não. Nessa de atacar a urna, não estaremos juntos. E aí o Flávio fica realmente numa situação de isolamento. O jornal Estado de São Paulo, que fala em nome da direita paulista, dos empresários de São Paulo, soltou mais um editorial criticando o Flávio Bolsonaro por esses ataques às urnas. Outro dia o Estadão disse que era a hora da direita de verdade, da direita assim, que não é bolsonarista, se livrar da candidatura Flávio. Agora é outro editorial, olha esse aqui, ó. Podemos colocar de novo? Por favor, Vitinho, aqui na tela. Ó. Quem sai aos seus não degenera. Tal como o pai, Flávio mente sobre as urnas diante de diplomatas estrangeiros, provando que o golpismo une a família, que não admite perder eleições. É o jornal conservador que fala pelos empresários paulistas, dando mais um puxão de orelha, para não dizer um pisão, e dizendo assim, Flávio, não dá. Com esse discurso, você não vai a lugar nenhum. Bom, a situação complicada, sábado tem a convenção, e o Flávio deve ser confirmado, sim, como candidato do PL, apesar de todas essas dificuldades, porque é a família que tem os votos. Sem os votos da família, fica difícil. Mais um rolo mal explicado, envolvendo o filho 01, pode parar na justiça. Agora há pouco a Laura citou o caso que nós trouxemos ontem com destaque das notas fiscais emitidas pelo escritório de advocacia do senador. Notas fiscais no valor total de R$ 1,5 milhão emitidas pelo Flávio, que teria supostamente prestado serviços para 2 empresas com sede em São Caetano do Sul. Só que são 3 notas de 500 mil. Olha o valor, 500 mil reais. 2 foram canceladas, uma está mantida. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio, protocolou uma notícia-fato, solicitando que os novos documentos, essas notas fiscais que foram reveladas ontem, a gente trouxe aqui, sejam incorporados às investigações já em curso sobre o Flávio. O pedido tem como base essas 3 notas que eu acabei de citar. Na petição, Lindbergh afirma que a sequência de emissões e cancelamentos levanta dúvidas que somente uma investigação mais aprofundada pode esclarecer. Lindbergh vai participar do N2 daqui a pouquinho para falar com a gente sobre esse tema. Então, daqui a pouco, você vai ver no N2 com a Gabi Varela, comigo, o Lindbergh explicando por que ele está pedindo investigações específicas sobre isso. É muito importante, gente. A gente trouxemos ontem aqui no Urgente, no N2, é a conexão entre dinheiro do Vorcário e Flávio Bolsonaro, só que dessa vez não tem a ver com filme. E desmonta a tese do Flávio de que a única ligação dele com o Vorcário era para patrocínio do filme. Não, não. Aqui tem dinheiro que vem de empresas que não teriam como pagar 500 mil para ele. Da onde que veio esse dinheiro? Veio do Vorcário? É uma interrogação, uma pergunta que a investigação pode mostrar. Vamos sair de Flávio Bolsonaro e vamos falar de uma outra questão, o tarifaço baixado pelo governo Trump. A resposta de Lula é diversificar os mercados, ou seja, se não vão vender para os Estados Unidos, vão vender para outros lugares. O Palácio do Planalto está aguardando, inclusive, a definição daquela sobretaxa, porque o Trump ainda está ameaçando fazer uma outra taxa de 12,5% em cima dos 25% que ele já baixou. A expectativa é que esse detalhamento dessa nova tarifa seja anunciado, que os detalhes sobre ela sejam anunciados nesta sexta-feira. Laura, por favor, mais detalhes sobre isso. Rodrigo, esse plano de diversificação de mercados vai ser apresentado no início de agosto em São Paulo pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a APEX. E a ideia é promover ações no exterior e também eventos para trazer novos compradores para o Brasil. Então, o plano para diversificar os mercados de compradores vai ter 130 milhões de reais e esse valor pode subir com o aporte de setores privados que têm projetos aí em parceria com a agência Apex. E aí, entre os alvos estão países da Europa, pelo aquele acordo comercial firmado entre a União Europeia e o Mercosul, e também países da Ásia, Rodrigo. Fundamental. Ontem a gente conversou com o professor Trevisan aqui no N2, Laura, e ele explicava que os Estados Unidos são o destino de menos de 10% das exportações brasileiras. O Brasil já foi diversificando desde o primeiro governo Lula. A gente antes dependia muito dos Estados Unidos. Hoje não dependemos tanto. Repito, do total de exportações do Brasil, só 10%, um pouquinho menos, 9% alguma coisa,
vão para os Estados Unidos. E desses 9 alguma coisa, um pedaço vai ser taxado. O que nós podemos fazer diante disso? Vender para outros países, abrir mais mercado. Abrir mercado na Europa, com esse acordo do Mercosul com a União Europeia. China, já vendemos muito, mas podemos vender mais. Coreia, Vietnã, Indonésia, Austrália, enfim. África também, países africanos. O Brasil vai procurando novos mercados e isso é fundamental para não depender dos humores e das ameaças de Donald Trump. Bom, vai ficar para depois das eleições. O que vai ficar para depois das eleições? O julgamento, né, pelo Superior Tribunal Militar, que pode resultar na expulsão do capitão Jair Bolsonaro das Forças Armadas, você sabe. É um julgamento que deve analisar também o caso dos generais Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, todos eles condenados pela tentativa de golpe, que começou em 22 e quase se consumou no 8 de janeiro de 2023. Foram condenados e agora correm o risco de perder as patentes e o soldo, né, militar. O Estatuto dos Militares prevê perda de patente para o oficial que for condenado a uma pena superior a 2 anos de prisão. Laura, é o caso de todos eles, né? Sim, Rodrigo, o que está acontecendo aí é que o Superior Tribunal Militar quer evitar que o resultado do julgamento possa ser explorado politicamente em período eleitoral, segundo eles mesmos. E por conta disso, já tem esse acordo informal entre os magistrados de que o melhor é julgar o caso depois das eleições. E também o cálculo político do STM considera outro fator importante, o resultado das eleições. Por que isso, Rodrigo? Porque no caso de uma vitória de um candidato da direita, não só o Flávio, mas também o Caiado, o Zema, é provável que aconteça uma anistia aos condenados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro, principalmente os condenados pela tentativa de golpe que você acabou de citar. E essa anistia poderia anular as condenações do Supremo Tribunal Federal e aí, num efeito dominó, produzir reflexos no julgamento da Justiça Militar. Por isso, eles consideram que é melhor esperar para depois das eleições. É incrível isso, né? Espera as eleições. É a maior prova de que tantas vezes a justiça é feita pelos vencedores. Se a direita ou a extrema-direita ganharem a eleição, aí não tem perda de patente para o Bolsonaro, para o Garnier, para o general Heleno. Agora, se o Lula for reeleito, aí pode manter o julgamento e tirar a patente dos caras. É a história e a justiça trabalhando geralmente do lado de quem ganha. Nesse caso é importantíssimo também por isso não deixar a extrema-direita voltar ao poder e punir de verdade esses golpistas, não só com cadeia, mas também com a perda de patente e do soldo pago pelas Forças Armadas, pelo salário e pelo dinheiro nosso. Para golpista, isso não vale não, tem que tirar. Bom, Carla Zambelli, lembram dela? Aquela que saiu armada na véspera da eleição passada, ameaçou um homem que apoiava o Lula no meio da rua, né? A Carla Zambelli ainda pode ser extraditada para o Brasil, ela está na Itália, né? Só que tem uma notícia nova, a Justiça da Itália anulou a autorização para extraditar a Zambelli no processo de perseguição à mão armada, esse que eu acabei de citar, por falta de informações sobre assistência médica, se ela vai ter assistência médica adequada se for extraditada. Os juízes rejeitaram o argumento da defesa da Zambelli, que falava em perseguição política. Disseram, não, perseguição nesse caso não. Olha aí as imagens, ó, ela com uma arma não. Que cena absurda, né? Entra para a história do Brasil, uma deputada na véspera da eleição colocando uma arma na cabeça de um eleitor do adversário, do eleitor do Lula, né? Os juízes italianos entenderam que não, ela não está sendo perseguida, não, pode ser julgada por esse caso e condenada, mas o Brasil precisa explicar se ela terá ou não atendimento médico adequado, já que ela teria alegado problemas de saúde. Quando saiu armada não tinha problema de saúde, né, Laura? Mas agora a justiça italiana está pedindo esse esclarecimento aí para o Brasil. Sim, Rodrigo, em resumo, a Justiça da Itália quer ter mais garantias sobre a possibilidade de assistência médica para Zambelli na penitenciária feminina do Distrito Federal, mais conhecida como Colmeia, né, a papudinha das mulheres. Ou seja, agora o governo brasileiro vai ter que explicar se é possível realizar esse monitoramento 24 horas das condições de saúde e também se ele consegue garantir os cuidados médicos que o quadro da Zambelli requer, já que ela tem uma doença rara, né, uma doença genética rara, Rodrigo.
E aí, segundo interlocutores do governo, o Brasil pretende informar para a justiça italiana que vai dar, sim, todas as condições de tratamento de saúde para a Zambelli para viabilizar essa extradição, só que ainda não tem data para nova análise desse processo lá na Corte de Apelação de Roma. Acontece, Rodrigo, que tem um problema agora. O deputado italiano Angelo Bonelli, que é aquele responsável por denunciar o esconderijo da Carla Zambelli na primeira vez que ela foi presa, ele disse que as autoridades italianas não sabem qual é o paradeiro da ex-deputada. No começo do mês, inclusive, os próprios advogados da Zambelli também afirmaram que não sabem onde ela está. Então, pessoas ligadas ao caso suspeitam agora de fuga. Pode ser, né, Rodrigo? Até porque já aconteceu uma vez. Ela já fugiu uma vez, Laura, do Brasil para os Estados Unidos, depois foi para a Itália e disse: aqui na Itália ninguém me persegue. Ela acabou presa na Itália, conseguiu a liberdade, alegando perseguição no Brasil. Vale reforçar que ela foi condenada em 2 processos no Brasil, um por invadir o sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Esse caso, os tribunais italianos entenderam que não, o Alexandre de Moraes não poderia julgá-lo porque ele é vítima e é o julgador ao mesmo tempo. A Itália não aceitou extraditar nesse caso. Mas no caso da ameaça à mão armada, ela também está condenada. Está alegando questões de saúde. O risco é ela ter fugido, Laura, porque ela conseguiu sair da cadeia e agora desapareceu. Deve ter ido para os Estados Unidos, onde ela está vendo que o Trump protege, dá até green card para os extremistas da direita. Pessoal, notícias do sul do Brasil, infelizmente, em alerta vermelho no sul do Brasil, com o volume de chuvas no Rio Grande do Sul, até diminuindo um pouco hoje, mas os estragos causados pelo avanço das chuvas já causando mais de 1.600 desabrigados, deixando mais de 1.600 pessoas fora das suas casas. Número divulgado pela Defesa Civil, são 1.200 pessoas levadas para abrigos públicos. A gente tem imagens, né, de ponte caída, de inundação grave no interior do estado e também na Grande Porto Alegre, né? Olha esta imagem aqui, esta aqui me parece que é de Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Então, situação grave mais uma vez no sul do Brasil, além da capital. Olha só, Lajeado é o município mais afetado, com 540 pessoas em abrigos públicos. O número de cidades no estado atingidas pela chuva subiu para 194. Uma ponte na cidade de Feliz voltou a ser destruída pela força da água. Acho que a gente tem a imagem específica desta. Olha isso, gente. As 2 cabeceiras ruíram, os carros impedidos de passar. Me parece que, felizmente, ninguém acabou perdendo a vida nesse acidente aí com a ponte, nessa tragédia. Interrupção também do tráfego nas estradas ali no interior do Rio Grande do Sul. E se você tem problemas desse tipo no Rio Grande do Sul, na Europa, pessoal, mudança climática, né? Regiões importantes são alvo de uma combinação de calor extremo, seca e ventos fortes, intensificando os incêndios florestais. Olha as imagens de incêndio que estão atingindo Espanha, Itália e a França. As imagens que você vê agora, aí na nossa tela, são de um incêndio na região de Gironde, na França, no interior da França. Olha que coisa impressionante, o céu vermelho, um incêndio, assim, centenas de pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas nas últimas horas na França. Laura Couto, com essas imagens da mudança climática, problemas no sul do Brasil e na Europa, a gente encerra o ICL Urgente de hoje. Eu agradeço a você mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Notícia triste para terminar o programa, mas eu tenho que trazer aqui também o resultado da nossa enquete. A gente perguntou lá no Papo Legal se a Michelle vai aceitar as desculpas do Flávio Bolsonaro e a resposta foi só em público, nos bastidores, a briga continua com 78% dos votos. Rodrigo, eu fico por aqui e até amanhã. Então a aposta do nosso público é que a briga não terminou. Pedido de desculpas é para contenção de danos, mas o Flávio está com dificuldades. Laura, até amanhã. Vem aí o N2, mas eu quero deixar aqui o aviso. É hoje, hein, gente? É hoje. A verdadeira história sobre o Filho 01. 8 horas da noite. Ainda dá tempo de você se inscrever. Você digita agora, iclurgente.com.br. Aparece ali o campo, você põe o seu e-mail. Pode usar também o QR Code, que está aqui no canto da tela, ó. QR Code. E você se inscreve para acompanhar esse documentário especial. Olha, numa hora importante, na véspera da convenção que vai oficializar o Flávio, com tantas dificuldades na campanha dele, uma pressão para que ele desista. Mas a família Bolsonaro não vai aceitar e vai seguir adiante. Acompanhe logo mais o documentário preparado pelo ICL.
Obrigado, gente. O ICL Urgente volta amanhã. Você fica agora com N2, Gabi Varela. Daqui a pouco eu tô com ela por lá. Valeu. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda e você vai fazer parte disso. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.